Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 11 de janeiro de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Kupiansk, russos sitiados, rendem-se em massa. A fase final da operação para libertar Kupiansk, os russos sitiados renderam-se para as tropas da Ucrânia. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Convido vocês todos a darem um like, a compartilharem com suas redes sociais e façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A fase final da operação para expulsar tropas russas da cidade praticamente terminou. Embora que o comandante da área, ucraniano, ele determinou que as buscas continuassem. Ele disse o seguinte: consideramos terminado, mas ainda está em andamento. Né? O que ele quis dizer que está em andamento? Eles não querem abrir a guarda. Eles dizem que podem ter, além desses em torno de quase 40 que foram capturados agora, que estavam com problemas de munição, estavam com problemas de alimentação, e eles foram identificando onde é que eles estão. Então o drone russo vinha e jogava, numa altura mais baixa, jogava o pacote ou a sacola, não sei, mas praticamente eram embalagens que totalizaram 100 quilos, aproximadamente, que eles jogavam para os russos virem pegar nas coordenadas que eles mandavam pelos rádios, em contato de rádio com a Ucrânia. Bom, a Ucrânia tem escutas de rádio, interceptou muitas delas e foi seguindo os drones também, para ver se confirmava. E aí ele soltava na rua e ia embora. E aí, de repente, saía algum russo de uma das edificações, eles estavam escondidos em porões, não estavam todos agrupados num local só, e os ucranianos foram detectando e foram pegando eles, foram cercando, e eles foram se rendendo, porque eles não tinham munição. Quando eu digo não tinham, quer dizer, tinham muita pouca munição. Quando eles foram rendidos, alguns tinham menos de um carregador com munição, outros tinham 2 carregadores com munição. Então não dava para sustentar um combate com as tropas ucranianas bem municiadas, controlando a cidade toda cercada por ucranianos. Eles nunca conseguiriam sustentar um contra-ataque, alguma coisa assim. Mas munição estava vindo junto com a comida, ali onde os ucranianos aprenderam. Então aí eles teriam. Vinha água, vinha comida e vinha munição. O que a Ucrânia fez? Segurou isso, né? E imediatamente, quando os russos saíam para pegar, eles prenderam as pessoas que vieram pegar, e ainda alguns remanescentes no porão acabaram se entregando, porque os próprios companheiros que foram feitos prisioneiros lá fora gritaram para eles se entregar, que não adianta, né? A Ucrânia estava ali numa tropa muito superior. E eles enfrentaram sérios problemas de abastecimento, e essa informação foi divulgada pelo jornal Obshettvenoye, né? E os comandantes russos tinham têm ainda uma missão, né? Porque eles até interceptaram nas falas, e os próprios russos que eles prenderam confirmaram, eles vão fazer mais tentativas, assaltos contra Kupiansk, para pegar até fevereiro de 2026. Então essa é a nova missão que eu já falei, acho que no canal de ontem ou anteontem, pelo menos acho que no último que eu falei sobre Kupiansk, que essa é a missão. Então eles provavelmente vão voltar. E o que a Ucrânia acha? Que deve ter mais. Não é só aqueles 40 que tinha lá. Mas acho, na minha opinião, não tem um número muito grande, porque não tem também como eles resistirem nessas mesmas condições. E eu acho que eles provavelmente vão se render também. Porque já aconteceu casos, né, antes deles pegarem agora esses últimos, agora de ontem, anteontem, alguma coisa assim, é que eles pegaram um número grande de russos que saíram para pegar os mantimentos, ou melhor, a logística que veio, né? E eles não vão aguentar sem munição, que deve estar em condições iguais a esses, se ainda existir. Então, não vou desconsiderar o que o comandante falou para continuar procurando, para continuar fazendo pente fino, ou seja, eles vão continuar fazendo pente fino porque eles acham que pode ter mais russos lá dentro. E ele também tem certeza que depois que eles tomaram a cidade, eles não conseguiram mais se infiltrar, porque alguns que tentaram foram eliminados nas rotas de acesso à cidade de Kupiansk. Então, e essas últimas tropas, segundo o comando ucraniano, elas estavam escondidas, principalmente em porões
na parte central da cidade e na parte noroeste da cidade de Kupiansk. E em alguns porões tinha lá 2 grupos, às vezes, então dava 6 pessoas, né? E às vezes até 9, 3 grupos concentrados no mesmo porão. Mas mais do que isso não caberia. Então eles estavam nas imediações de outros que estavam no noroeste da cidade. Mas o comando disse que ainda podem existir combatentes lá. Mas existindo de qualquer maneira, eles estão completamente cercados, eles não têm onde sair e não têm como receber mais munições. Né? Não tem como mais receber comida, não tem como receber água. Ele acredita, se eles não forem se entregando, porque também, além disso, os ucranianos estão seguindo, eles identificam o drone, e esses últimos agora, eles identificaram o drone e seguiram o drone, embora que eles já sabiam a localização, mais ou menos, pela escuta do rádio. Eles conseguiram saber a frequência dos russos, e aí os russos deram as coordenadas para onde os drones deveriam jogar, despejar a logística. E, segundo o comando, eles acham que é a fase final da operação para expulsar as tropas russas da cidade. E até os próprios russos, né, através dos seus canais, estão admitindo isso, embora que eles admitem um pouco discretamente, porque ficou muito feio. Eles mesmos deram que toda a Kupiansk estava tomada, quando não estava. Né? E eles não ocuparam no máximo 10% da cidade. E foram expulsos pelos ucranianos. Não ocuparam totalmente a cidade, como a propaganda do Kremlin falava. Né? Era mentira que eles fizeram por Donald Trump e para dar um descrédito, baixar a moral das tropas ucranianas. E também para o seu público interno, principalmente. E é importante notar que o comando russo, como eu já disse, planeja tomar, e dessa cidade que supostamente já tinha tomado. Então, o general, que já foi condecorado, até por isso, o general Kuzuliev, e já recebeu a condecoração de herói da Rússia por uma cidade que ele não conquistou, né? Ganhou ela graciosamente, ele vai fazer um esforço para pegar agora. E ele já nomeou esse general, ele é um major-general, e ele já nomeou um comandante do ataque, né? Não foi informado o nome, né? Então a Ucrânia já sabe de que ele já foi nomeado. E tem um observador militar chamado Alexander Schuman. Ele disse que para os russos, Kupiansk é, antes de tudo, um centro logístico mais importante ali na região de Kharkiv, razão pela qual os russos vão lutar ferozmente pela cidade. E o comando russo já tinha relatado, note bem, 3 vezes para o Putin que tinha tomado a cidade, mas em todas as vezes deu errado. Eles relataram coisas que não aconteceram. E a limpeza dos remanescentes dos grupos infiltrados no centro de Kupiansk, eles já fizeram, né? Mas, segundo o comando ucraniano, eles vai continuar em andamento. Eles vão continuar numa pente fino, as tropas, visitando ainda as edificações que não foram visitadas, vamos dizer assim, né? Vão andar pela cidade inteira, revistando porões, revistando qualquer canto onde possam ter soldados russos escondidos. Então, e as tropas ucranianas, elas vêm limpando, sem dúvida, com sucesso essa região. Esse Schuman também, ele lembrou o seguinte, que Kupiansk tem uma estação ferroviária de Kupiansk a Uslovoia, e que ali é um importante centro logístico que os russos pretendiam fazer. Eles poderiam trazer para a região armamento, munição, comida, água, etc. E a captura da cidade facilitaria para os russos significativamente o fornecimento justamente de toda essa logística. A Ucrânia, na realidade, controla bastante. Eu quero só relembrar, né? Kharkiv é o que ela mais controla, né? Eles têm uma faixa muito pequena próxima a Volchansk. E foram dizimados ali na chegada em Kupiansk, e eu acho que vão ter muita dificuldade de chegar novamente a Kupiansk. A Ucrânia já está esperando com mais reforços. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com você. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.